Boa tarde, meus amigos. Sou o Dr. João Fanucci, médico pediatra há 40 anos aqui no sul de Minas e estamos aqui no projeto Saúde Humanizada, que é um projeto onde a gente está fazendo vídeos de orientação aos pais sobre como cuidar dos seus filhos, como cuidar dos problemas de saúde dos seus filhos e como prevenir as doenças. Mas hoje o nosso assunto foge até um pouquinho, mas é importante também. Eu tenho sido muito cobrado pelos pais que frequentam a minha clínica, meus clientes que me ligam, que me passam recados no WhatsApp, querendo saber a minha opinião sobre a volta às aulas em plena pandemia que atinge o nosso país do coronavírus, do Covid-19. Então eu separei aqui fiz uma revisão da matéria, porque é uma matéria muito polêmica, inegável que o ensino presencial é muito melhor para as crianças, pois o aprendizado é melhor e iguala o aprendizado daqueles que têm boas condições socioeconômicas, daqueles que não têm boas condições socioeconômicas, que têm mais dificuldade de fazer o trabalho online, o acompanhamento em casa. Então, o ideal seria que pudéssemos voltar às aulas se a pandemia estivesse controlada. No entanto, as coisas não são bem assim. Eu quero colocar para vocês que eu estou em dois pensamentos fundamentais para que a gente consiga iniciar a análise sobre essa situação e tirarmos a nossa decisão. A vida sem ciência é uma espécie de morte. Pensamento de Sócrates, que é válido até os dias de hoje. E os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão, nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Então me pautei a minha vida toda como médico, como pediatra, com base na ciência. Eu nunca tomei decisões porque eu achava alguma coisa ou porque eu imaginava que fosse de alguma forma. Eu sempre busquei na ciência os dados para tirar as minhas conclusões. Eu sempre me pautei nos protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria, das sociedades de outras entidades médicas que pudessem trazer para mim os subsídios para que eu tomasse as decisões dentro da minha clínica, dentro do hospital ou dentro dos plantões que eu já fiz nas universidades de São Paulo, Federal de São Paulo, etc. Tudo é pautado na ciência quando eu trabalho. Sendo assim, eu quero dizer que fizeram um estudo na Universidade de Granada, na Espanha, que demonstra que colocar 20 crianças numa sala de aula vai acarretar em 808 contatos cruzados em apenas 2 dias. Isso se a criança se relacionar apenas com os colegas de classe e não tiver contatos fora de casa. Uma única pessoa contaminada nesse meio, portanto, tem um potencial de transmissão gravíssimo. Esse é um trabalho da Espanha publicado no jornal El País. Os estudos da Organização Mundial de Saúde, e da Fiocruz, que é o órgão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da UERJ, do Estado do Rio de Janeiro, apontam um grande risco à comunidade escolar caso as intenções dos proprietários de instituições de ensino sejam efetivadas de voltar imediatamente às aulas lá no Rio de Janeiro. A ciência é o único farol que nos norteia neste momento triste e nebuloso. Negá-la é contribuir para o aumento substancial das mortes. Não há como retornar às aulas presenciais fechando os olhos para o que a ciência vem nos alertando.
a ausência de testes em massa e a flagrante subnotificação de dados denunciam que o município do Rio de Janeiro, e aqui também no nosso município, não está em curva decrescente na evolução da epidemia. Nós temos hoje uma reportagem do Globo, da G1, do sul de Minas, que mostra que nós atingimos 10 mil casos confirmados aqui no sul de Minas. Então nós estamos em plena curva ascendente. Na nossa cidade, em Cambuí, temos uma curva muito ascendente. Nós tivemos mais de 40 casos nessa última semana. Então, nós temos mais de trabalhos para falar, que para que você consiga retornar às aulas, essas medidas aqui são fundamentais. Seria desinfecção das escolas, tendas de desinfecção dos alunos na entrada da escola, controle de temperatura de todos que usam o espaço físico da escola, uso de máscaras, lavagem de mãos e instalação de torneiras, grupos menores de alunos, distanciamento, horários diferentes de entrada e saída, arejar as salas e afastar professores de grupo de risco. Os países analisam várias questões sobre o retorno às aulas. Já tem países que já retornaram uma parte das aulas, então nós queremos ver a experiência desses países. Os países analisam várias questões sobre o retorno. Em geral, priorizam os mais novos para os pais voltarem ao trabalho e os jovens de ensino médio por causa dos processos seletivos. Não volta todo mundo junto. E é consenso que nada abre como era antes. Por exemplo, abre escalonando aluno com menos crianças por sala. Isso demanda mais espaço e mais professores. Ao mesmo tempo, não é 100% dos professores que voltam. Há aqueles que estão já no grupo de risco. Por outro lado, é preciso mais professores. Se antes havia uma turma de 20 crianças, agora divide essa turma em 2 ou 3. Na Ásia, há grupos de 4 a 5 alunos. A higienização até dos sapatos das crianças. Ao menos 2 países analisados voltaram a registrar casos de transmissão do coronavírus. Coreia do Sul e França já voltaram a ter novos casos confirmados depois da volta às aulas. Na Coreia do Sul, mais de 200 escolas foram fechadas nessa sexta-feira, dia 29, após reabrirem, devido ao surgimento de novos casos de contaminação. Com isso, Seul adotou novas medidas para evitar a transmissão dos casos, como limitar o número de alunos por sala, enquanto os demais ficam em casa aprendendo em atividades remotas. Na França, 40 mil escolas foram reabertas no início de maio. Uma semana depois, 70 delas registraram novos casos de coronavírus e tiveram que ser fechadas. Então, analisando tudo isso, o que eu posso passar para os meus pacientes e para os meus amigos e para todos que estão aqui vendo o vídeo? Sou contra a volta às aulas nesse exato momento. As crianças estarão correndo riscos de infecções e tem novas infecções em crianças, mostrando uma síndrome multissistêmica inflamatória que tem causado danos sérios nas crianças, não só a morte, como sequelas para o futuro. E essas crianças vão trazer para casa o Covid, poderão trazer para os seus pais, para os seus avós, para outras pessoas que têm comorbidades e que convivem com essa criança. Então, portanto, nesse momento, acho inviável que se fale em reabertura das escolas. Porém, se os governos decidirem que vão reabrir,
como o governo de Minas está prometendo para os próximos dias a reabertura das aulas. Se você puder, não mande o seu filho para a escola. Fique com ele em atividades remotas. Faça online. Se não tem como fazer, perde um ano. Não tem problema perder um ano. É mais importante perder um ano do que perder a vida ou a vida de alguém próximo a você, que você ama e que poderá correr riscos com o seu filho indo para a escola. Então, portanto, se fossem meus filhos em idade escolar, não voltariam para a escola. Agora, no segundo ensino médio, nas universidades, é muito mais fácil o controle com a higienização, com o controle do distanciamento, com o uso de máscaras. São alunos mais velhos que conseguem compreender a situação e prevenir. Mas as crianças pequenas, que adoram trocar material, abraçar, costumam trocar o merenda, usar material de um e do outro, para ir ao banheiro vai ser um problema. Né? As nossas escolas públicas, infelizmente, né, raríssimas as que têm sabonete e papel higiênico no banheiro. Então nós precisamos melhorar a qualidade das nossas escolas para podermos receber aqueles que não têm como mais ficar em casa. Tem crianças que têm problemas familiares sérios, tem violência dentro de casa, tem muita dificuldade até para se alimentar em casa. Essas crianças precisariam voltar para as escolas. Mas se você tem condições de dar assistência ao seu filho na sua casa, o momento agora é de dedicarmos aos nossos filhos em nossas residências. Aqueles casos de exceção poderão retornar à escola se o governo assim decidir. Então, quero aqui encerrar o vídeo agradecendo a atenção de vocês e dizer que esse é um assunto polêmico, mas essa é a minha posição. Eu estava aguardando a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o assunto, mas até agora não houve manifestação da sociedade. Então está aqui o meu posicionamento. Se você puder, fique em casa. Se o seu filho puder, fique em casa com você. Meu muito obrigado. Se vocês gostarem, dá um like e se inscrevam no meu canal. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos. Que Deus nos ajude, que logo que cheguem as vacinas, possamos resolver definitivamente esse problema. As vacinas estão próximas, então não tem por que não esperarmos essas vacinas.